Shalom, shalom pessoal, tudo bem? Haverins, Arins, Arraiotes. Vou fazer um vidinho aqui com relação a explicar com relação a alguns ensinos errados que ensinam dentro das igrejas. Por exemplo, eles ensinam para você que você está salvo pela graça, mas o que é essa graça? Graça em hebraico se chama hesed, favor imerecido, ou misericórdia, coisas do tipo. Está escrito mais graça no Antigo Testamento do que no Novo. Por exemplo, Êxodo capítulo 20. Tem uma passagem lá que fala assim: Viose rest lalafim leohavai veshomerei mitzvotai. E faço Viose rest, tá? E faço misericórdia para milhares daqueles que se doam por mim e guardam os meus mandamentos. Viose rest, né? E faço graça para milhares daqueles que se doam por mim e guardam os meus mandamentos. Ou faço favor imerecido para milhares daqueles que se doam por mim e guardam os meus mandamentos. É isso, graça é isso. Favor imerecido, misericórdia. Tá? Está escrito mais graça no Antigo do que no Novo. Mas eu estou salvo pela graça. Esse negócio de Torá aí é coisa para judeu. Tem certeza? Porque assim, do meu ponto de vista, eu vou explicar um negócio para vocês aqui com relação a um personagem bíblico, que ele pregava assim: arrependei-vos, arrependei-vos, João Batista. Depois de batizar a pessoa, ele ia lá e começava a gritar: arrependei-vos, ou fazei techuvá. Retornem dos seus maus caminhos, ou retornem para a terra de Israel, para Eretz Israel, mas também tem a ver com se arrepender, esse fazer techuvá, E aí, o que acontece? Esse personagem aí, depois que ele pregava isso, ele pegou e batizou o Messias começou a pregar a mesma coisa que ele. Arrependei-vos, arrependei-vos. Mas arrependei-vos do quê? Sendo que o Messias não tinha começado a ensinar nada ainda. Ele tinha acabado de começar o ministério dele. Mas se ele não tinha ensinado nada, ele estava ensinando para se arrepender do quê? Você entende? Como é que... Aí o pessoal fala assim: o Novo Testamento foi abolido. Mas por que ele estava pregando para se arrepender antes de ter começado a ensinar? Você está entendendo? Estava ensinando para se arrepender do quê? Das violações da Torá. É óbvio isso. É isso que o pessoal não te ensina dentro das igrejas. Arrependei-vos, arrependei-vos. O ministério dele não tinha começado. João Batista, quando pregava isso, o ministério do Messias não tinha começado. Se arrepender do quê, pessoal? É óbvio que era das violações da Torá, violações da lei, ou dos mandamentos, dos estatutos e juízos do Criador. Outro exemplo também, muitas vezes a gente pergunta para o cristão: os apóstolos seguiam o Novo Testamento? Eles falam assim: seguia. Tem certeza? Ele fala assim: tenho. Como se o Novo Testamento não tinha sido nem escrito ainda? O Novo Testamento foi escrito 60 anos depois que o Messias foi embora. Você entende? Se eles não seguiam o Novo Testamento, eles seguiam o quê? Obviamente, seguiam o Antigo. Você entende? Eis a questão. Ninguém te conta isso dentro das igrejas. Então, tipo assim, os apóstolos seguiam o Antigo Testamento? Claro que sim, pô. Por exemplo, outro exemplo. O pessoal fala que Paulo aboliu a circuncisão. Aboliu a circuncisão, mas circuncidou Timóteo? Paulo era maluco? Ué, mas a lei não foi abolida? Então por que ele está circuncidando os outros? Você entende? Outro exemplo disso: o Messias aboliu a lei da Torá, Aboliu? Por exemplo, o Messias, depois que ele ressuscitou, ele foi lá para Jerusalém, e pediu para os apóstolos ficarem em Jerusalém, e fazerem a contagem do Homer, ou Pentecoste, ficar os 50 dias da contagem do Homer. Você está entendendo? Então, tipo assim, se ele aboliu a lei, por que ele está pedindo para os apóstolos seguirem a lei? E quando 2 dos apóstolos falaram assim: não vou ficar aqui não, vou embora, começaram a seguir o seu caminho, 2 dos apóstolos começaram a ir embora, ele foi lá buscar os caras para trazer de volta para quê? Para cumprir a lei. Engraçado nisso, mas ele não aboliu a lei. Então por que ele está pedindo para os caras cumprir a contagem do Homer, que é Pentecoste? Você está entendendo? O Messias, ele comemorou a Páscoa, junto com os apóstolos. A igreja comemora a Páscoa. Pensa nisso, pessoal. Mas a lei não foi abolida?
né? Pois é, se a lei foi abolida, né? Aí fica complicado, né? Por que que os caras estão seguindo a lei então? Né? Ou por que eles estão se ensinando para se arrepender do que? Da lei. Você tá entendendo?